Eita, coisa linda de Deus. Olha que coisa mais gostosa do pai. Olha aqui, olha que beleza, meu bebezão. Olha aqui, meu bebezão, hein, gente, ó. Então vamos lá, continuando aí. Vai, deixa o pai trabalhar, depois a gente cuida. Então, continuando aí, agora a gente vai fazer o resto das conversões, tá? Então a gente vai converter aí os números agora de decimal para hexa e de hexa para decimal, tá? Então, voltando aqui para a nossa lousa, agora ela limpinha, vamos continuar. Bem, agora vamos pegar aí um exemplo de um número um pouco maior, né? Vou colocar aqui o número 135 em decimal. E eu quero saber esse número 135 em hexadecimal. Então, na mesma ideia, a gente faz praticamente a mesma coisa. A gente pega aqui o 135, né? Se ele fosse decimal para binário, eu não teria que dividir esse número por 2, né? Eu não teria que dividir esse número aí por 2, porque eu teria um número em decimal e queria em binário, então eu teria que dividir por 2. Nesse caso, como eu quero em hexadecimal, eu vou dividir por 16, beleza? Então, pega o número e divide por 16. Pegando aqui a calculadora, para a gente não ficar perdendo muito tempo, ó, 135 dividido por 16 dá 8. Então a gente sabe aí que dá 8 e a gente tem que descobrir o nosso resto. Então vamos ver aí, deixa eu parar aqui. Vou pegar aqui o nosso resto. Então pego 16, multiplico por 8, dá 128. 128 menos 135 me dá 7. Então beleza, o resto da minha divisão aqui foi 7. Como vocês podem ver, eu não posso dividir mais isso daqui também. Porque, lembra a regra? A minha parte tem que ser maior que o número que eu estou dividindo, ou igual. Então, no caso, 8 é menor que 16. Então, eu paro a minha divisão aqui. Por isso que eu até peguei um número grande e, mesmo assim, ainda ficou curto, vamos dizer assim. Então, as respostas nossas, 7 e 8, né? Mesma coisa, a gente sempre pega na sequência daqui de cima, né, do finzinho, para cá, né? Então, da esquerda para a direita. Nesse caso, 135 em decimal é igual a 87 em hexa. Beleza? E agora chegou outro cachorro e eles estão brigando aqui. E agora a gente faz também o contrário, né? Então, quando a gente tem um número 87 que está então em hexadecimal, a gente converte esse número para decimal. Para fazer isso, a gente faz a mesma lógica que a gente fez lá naquele comecinho. Então a gente pega aqui o número, vou colocar um pouco mais separado aqui, ó. Vocês vão brigar aqui mesmo. 8, 7, tá vendo? 8, 7, bem separado um do outro. E aí a gente faz aquele negócio. Antes a gente colocava por 2, agora como a gente está dividindo por 16, a gente coloca por 16. Então, 16. E eleva eles, 16 a 0 e 16 a primeira. 16 a 0 é 1, qualquer número vezes, né, elevado a 0 é 1, e 16 sozinho é 16. Então aqui, tudo bem? Agora, o que a gente faz? A gente pega esse número que está aqui em cima, o número 1, e multiplica pelo 7. É que antes, como a gente multiplicava por 0 ou por 1, qualquer número vezes 0 era 0, qualquer número vezes 1 era aquele número. Então a gente não precisava esquentar muito a cabeça. Nesse caso, como a gente está fazendo em hexa, a gente precisa fazer multiplicação. Então, nesse caso, 1 vezes 7 é 7. E a mesma coisa aqui, ó. 16 vezes 8, né? Ó, 16 vezes 8, 16 vezes 8 é igual ao 128. Então, 1, 2, 8. E aí, soma os dois, ó. 128 mais 7 tem que dar 135, ó. 128 mais 7, 135. Então, a gente já fez aí a parte da conversão, né,
de decimal para hexa e de hexa para decimal. Mas esse exemplo aqui, ele ainda ficou um pouco esquisito, tá? Eu vou tentar pegar aqui um exemplo um pouco melhor para a gente refazer aqui, tá? Eu vou pegar aqui um exemplo um pouco maior aqui, ó. Por exemplo, vamos imaginar, eu peguei o 135, né? Eu vou pegar aqui vamos chutar um número alto aqui, 3.847. Tomara que esse número aqui, mesmo ele sendo bem grande, espero que dê certo o que eu queria fazer com vocês. Agora a gente divide de novo por 16. Tá? 3.847 divide por 16. Ó. 3.847 divide por 16. A gente tem 240. Então, 240. E o resto da minha divisão, então, vai ser os 240 vezes 16 menos os 3.847. É meio óbvio, mas estou fazendo aqui só para ter certeza, tá? Então, sobrou 7, já não deu certo de novo. Mas vamos continuar aí que tem fé que o 240 vai deixar. Então, ó, 16, 240 por 16, 240 dividido por 16 dá... Oxi, o que aconteceu? 240 dividido por 16. Ah, deu 15, acho que eu apertei duas vezes o igual. 15, ok. 15 vezes 16. Ai, meu Deus do céu. Acabou dando certo. Acabou dando certo aqui. Então, o resto da divisão é igual a 0 e deu 15. 15 é menor que 16, então a gente não pode continuar a nossa divisão. Como a gente viu aí, então, as respostas são o 7, o 0. Nossa senhora. A acessibilidade do mouse tá tanta que qualquer coisinha que eu faço vai lá nas alturas. Tá 15, beleza. E aí a gente faz aquela ordem, né, daqui para cá. Então ficaria 15, 0, 7. Só que lembra que o hexadecimal ele não pode ter nenhuma sequência de números depois do 9, né? Então 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aí a gente complementa do 0 ao 15 com letras. Então o 10 é o A, o 11 é o B, o 12 é o C, o 13 é o D, o 14 é o E e o 15 é o F. Então, na verdade, não é que deu 1507, a gente substitui, né, quando dá mais de uma casa, a gente substitui pela letra correspondente. Então, deu F07, tá? Essa é a resposta certa, F07, era isso que eu queria mostrar para vocês, tá? A gente converte, então, quando tem duas casas aqui, né, sobrou duas casas, a gente no lugar do número 15, a gente deixa a letra correspondente àquele número. Então, nesse caso aqui, o 15 então vira F. Então, por isso que a nossa resposta correta para essa conversão é F07, tá? Essa é a resposta certa. Uma outra coisa que eu queria falar para vocês é na questão do site, tá? Então, se vocês colocarem aqui, ó, conversor de binário, por exemplo, a gente tem um monte de sites que fazem essa conversão, que ajuda vocês a aqui números, aqui decimal para hexa, que ajuda vocês a ver, né, se a resposta está certa ou não. Então olha aqui, ó, 3847, ó. Oxi. Sai anúncio. Aí, e voltou. Oh, Cristo. Decimal para hexa. 3847. Converter. Aí, ó. F07, ó. Tá vendo? Em hexa. 3847 em decimal ficou F07 em hexa. Então significa que isso daqui tá certo. Beleza?
E aí, só para a gente finalizar, fazendo aqui o contrário, né? A gente pode simplesmente aproveitar e colocar F0. Eu tô cortando para a gente ter certeza, tá? 7. Então, de novo, 16, né? 16 vezes 0 dá 1. Então, eu vou colocar aqui a resposta. 16 elevado a 1 dá 16. E aqui é 16 ao quadrado. Então é a mesma coisa que ter 16 vezes 16, que dá 256. Então aqui a gente coloca o número 2, 5, 6. Beleza. E aí a gente vai fazendo a multiplicação. 1 vezes 7, 7. 16 vezes 0, 0. Qualquer número vezes 0 é 0. E aí, 256 vezes F, aí lembrando, o F representa 15. Então a gente multiplica 256 por 15. 3.840, tá vendo? 3.840. E aí soma tudo, né? 3.840 mais 0 mais 7. E aí, como a gente pode ver, vai dar o total de 3.847. Tudo bem, gente? 3.847, 3.847. A gente saiu de um ponto, chegou no outro. Então agora a gente está bem tranquilo aí nessa parte. 3.847 aqui, 3.847 aqui embaixo também. E aí os nossos F07 que está aqui, né? Saiu de um, foi para o outro, e chegou aqui e foi para o outro. Então a gente fez a prova real que um número consegue ir para o outro sem problema nenhum, dando a certeza. E se mesmo assim a gente tiver dúvida, como vocês viram, não é nada difícil, né? Se eu passar uma lista de exercícios para vocês, como vocês já têm para fazer aí uma lista de exercício, a única coisa que a gente vai fazer é pegar o número nosso que a gente tem aqui, usar aqui nesses conversores que tem online e ver qual foi a resposta. E aí, beleza, deu aquele resultado, então, beleza, tá certo. Se não deu, aí a gente tem algum problema e aí a gente tem que ficar preocupado com isso, ok? Então, terminamos aí a nossa parte dessa aula, mostrando para vocês aí a conversão, né, rapidinho, de decimal para hexa, tá? A próxima parte da aula, ela vai servir então para a gente fazer a conversão que está faltando, né? O que está faltando para a gente fazer? A gente já fez binário para decimal e a gente já fez decimal para binário. Agora, nessa aula, a gente fez o binário, o decimal para hexa e o hexa para decimal. O que está faltando é essa ligação entre eles, né? Então, se a gente fizer aqui um complemento, né? Limpar os frames aqui, a gente já tem então o binário para decimal e o decimal para binário. Foi a primeira aula. Na outra aula a gente fez o decimal para hexa e o hexa para decimal. Olha que beleza. Então agora falta a gente fazer essa ligação de binário para hexa e hexa para binário. Basicamente o que a gente tem que fazer é isso, né? A gente tem que pegar um número nosso em binário, converter ele para decimal e depois pegar esse número em decimal e converter ele para hexa, para a gente conseguir ir de binário para hexa. E depois o contrário também é válido, né? A gente pega o número em hexa, converte ele para decimal e depois a gente pega um número em decimal e converte ele para binário, tá? Então é assim que a gente consegue fazer aí a conversão, tá? Vou estar mostrando para vocês como é que a gente faz isso na nossa próxima aula. Até daqui a pouco. Tchau, tchau.